Aleluia, Jesus, que Deus estava deixando eles ali, aleluia, Jesus, muitas das vezes aflito, nervoso, angustiado. Então a palavra vai dizer no capítulo 12, amém, que Josué, ele se levanta, aleluia, Jesus, diante daquela murmuração do povo, aleluia, Jesus, e ele fala para o povo, ele lembra o povo, aleluia, Jesus, o que Deus tinha feito por eles, aleluia, Jesus, que Deus tinha salvado eles da escravidão, que Deus tinha abrido o mar vermelho para que eles pudessem atravessar, para que eles não fossem mortos pelos egípcios. Aleluia, Jesus, louvado e agradecido o nome do Senhor. Muitas pessoas se perguntam por que Moisés não entrou na terra prometida. Aleluia, Jesus, se foi por causa de ele bater na rocha e a água sair, ou se foi por causa de ele, aleluia, Jesus, invocar o nome do Senhor com raiva, com ira. Aleluia, Jesus, mas o simples motivo daquelas pessoas, não só Moisés, mas muitos que estavam ali junto dos israelitas, que era um exército enorme, aleluia, Jesus, Moisés, ele tinha um exército do lado dele, não era simplesmente um povo que saiu fugindo do Egito. Moisés, ele tinha um exército atrás dele, aleluia, Jesus, o próprio povo. Como assim um exército? Imagina você um exército que Deus está à frente nas batalhas, aleluia, Jesus, qual exército é capaz de derrotar esse exército? O exército de Israel. Os próprios egípcios foram contra Moisés e foram engolidos, cercados pela água. Aleluia, Jesus, louvado e agradecido o nome do Senhor. Mas rapidamente, amém, Deus, ele não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, junto com alguns que estavam dele. Aleluia, Jesus, louvado e agradecido o nome do Senhor, por muitas das vezes a murmuração. Aleluia, Jesus, porque o povo ficava murmurando muito ao Senhor, reclamando muito. Aleluia, Jesus, louvado e agradecido o nome do Senhor. E no capítulo 12, amém, de Números, diz o quê? Que o povo, eles começaram a murmurar contra Deus, e a nuvem que cercava eles no deserto, aleluia, Jesus, trazendo proteção, não só, aleluia, Jesus, contra o sol, mas contra exércitos, contra inimigos. A palavra fala que eles começaram a murmurar e desobedeceram ao Senhor, e foram para a guerra, aleluia, Jesus, louvado e agradecido ao nome do Senhor, sem a autorização do Senhor. E a palavra fala o quê? Que Josué ficou com Caleb, e ficou com, aleluia, Jesus, os israelitas. Mas aquele povo que estava murmurando, eles foram para a guerra sem a autorização do Senhor, porque a palavra falava que enquanto eles estavam andando, a nuvem estava andando com eles, mas quando a nuvem parasse, era para eles parar de andar também. Aleluia, Jesus, mas eles começaram a ir sem a ordem de Moisés, eles começaram a ir de desobediência ao Senhor, sem que a nuvem andasse. Aleluia, Jesus, e a palavra fala o que? Eles perderam a guerra, perderam a batalha. Aleluia, Jesus, a primeira batalha que o exército perdeu foi essa. Aleluia, Jesus, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Mas o que eu quero te dizer nessa noite? Aleluia, Jesus, só que aqui para os irmãos entenderem a passagem, números 11, 12, 13. Aleluia, Jesus, que o que eu quero dizer para mim e para você nessa noite? Aleluia, Jesus, às vezes as nossas bênçãos não chegam por causa da murmuração. Às vezes nós não entramos na terra prometida por causa da murmuração. Às vezes as coisas não melhoram ou não acontecem na nossa vida, não só na nossa vida, mas na nossa família por causa da murmuração. Aleluia, Jesus. Veja bem, aleluia, Jesus, Moisés, com o poder de Deus, tinha livrado o povo da escravidão, tinha aberto o mar vermelho, aleluia, Jesus, mas o povo não tinha lembrado daquilo, o povo começou a murmurar. Aleluia, Jesus, precisou de Josué falar para o povo, contar os milagres que Deus fez. Muitas das vezes não é assim na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Quantas das vezes a gente se esquece das coisas que Deus fez por mim e por você? Aleluia, Jesus, quantas das vezes a gente se esquece de doenças, de livramentos que Deus deu, às vezes não na nossa vida, mas na vida de um parente, ou até mesmo na nossa vida, na vida do nosso familiar. Aleluia, Jesus, quantas das vezes acontece, às vezes uma notícia ruim, ou acontece um problema na nossa vida, e nós começamos a murmurar, se levantar contra Deus. Aleluia, Jesus, e eu não estou aqui, amém, para acusar ou para falar algo, porque é bíblico isso, amém? Até no tempo de Moisés, há 2 ou 3 mil anos atrás, o povo já murmurava contra Deus, o povo já reclamava contra Deus. Aleluia, Jesus, e a palavra fala que nós somos, aleluia, Jesus, louvado e agradecido, exaltado o nome do Senhor, nós somos pecadores, amém? A palavra, nós somos carne, nós somos falhos, mas o que eu quero que você preste atenção é isso, de tanto o povo murmurar contra o Senhor, Deus, a palavra fala que exatamente Deus chegou para Moisés, chegou para o povo que estava murmurando e falou: olha, pela sua murmuração, por vocês murmurarem, vocês não entrarão, vocês não terão parte da terra prometida. Apenas Josué e Caleb,
e ali Deus separou, aleluia, Jesus, de todos aqueles israelitas quem entraria na terra prometida. E a palavra fala que eles foram para a guerra, aqueles que estavam murmurando, aleluia, Jesus, eles perderam as batalhas, perderam as guerras, porque a nuvem do Senhor não estava com eles. O que eu quero te dizer nessa noite? Aleluia, Jesus, a partir do momento que nós reconhecermos, aleluia, Jesus, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós reconhecemos que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Olha só que incrível, eu falho, você falha, nós erramos, mas Deus, a palavra fala que Ele nunca errou, Ele nunca falhou. Aleluia, Jesus, louvado e agradecido ao nome do Senhor, exaltado e glorificado o nome de Deus. Eu me sinto seguro, amém? Aleluia, Jesus, perto de um ser, só de saber que Ele não falha, que Ele não peca. Isso quer dizer o quê? Que por mais que você esteja no problema, na dificuldade, perto de você tem um ser que Ele nunca errou, nunca falhou, ou seja, a sua história não vai dar errado, se for da parte de Deus, porque Ele é perfeito. Ele escreve o certo com linhas tortas, Ele escreve da maneira correta, da maneira certa. A palavra do Senhor fala que, aleluia, Jesus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu der um passo para o Senhor dará 2 passos para mim. Aleluia, Jesus, o que eu quero te dizer nessa noite? Preste bem atenção, todos que estavam com Moisés eram um povo de Deus, era um povo abençoado, era um povo que Deus estava com eles, é a palavra diz que a nuvem do Senhor, a arca da promessa, estava com todos ali, mas nem todos entraram na terra prometida, nem todos venceram a batalha. Aleluia, Jesus, e por quê? Por causa da murmuração. Aleluia, Jesus, não adianta de nada eu ser cristão, não adianta de nada eu acreditar no Senhor, eu ter fé, se qualquer problema que acontece, já começaram a murmurar, já começaram a reclamar, já começaram a cobrar Deus. Aleluia, Jesus, quantas pessoas cobram Deus? Senhor, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que me ajudar nisso, porque eu sou cristão, porque eu vou para a igreja. Senhor, o Senhor tem que me ajudar, me guardar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, louvado e agradecido ao nome do Senhor. A palavra é difícil, amém? Aleluia, Jesus, louvado e agradecido ao nome do Senhor, mas é dessa maneira, amém? Aleluia, Jesus, muitas das vezes por nós murmurar, reclamar ao Senhor, aleluia, Jesus, Deus, Ele nos afasta, aleluia, Jesus, da presença dEle. Como assim nos afasta? Aleluia, Jesus, olha só os exemplos da Bíblia. A palavra fala que Deus, Ele era com Jó o tempo todo. E o porquê? Porque Jó não reclamava, Jó perdeu tudo e não reclamou. A palavra fala que Deus, Ele estava com Davi. E o porquê? Porque Davi reconhecia que ele era pequeno, mas o Deus que ele tinha era grande. A palavra fala que Deus, Ele estava com Moisés. E o porquê? Porque Moisés sabia que não podia vencer o faraó, os egípcios, mas Deus podia libertar aquele povo, fazendo milagres. A palavra fala que Deus, Ele era com Daniel, porque Daniel, ele agradecia ao Senhor, ele orava ao Senhor de manhã, de tarde à noite. Não quer dizer que eu e você tem que orar de manhã, de tarde à noite, porque muitas vezes a gente tem trabalho, escola, ou algo que a gente tem que fazer que não dá naquele momento. Mas o que eu quero te dizer nessa noite não é para você orar de manhã, de tarde à noite, mas sim para você reconhecer, aleluia, Jesus, está num momento difícil. Em vez de você cobrar a Deus que tem que ser feito algo, que você venha se lembrar lá atrás do que Deus fez, das coisas que Deus fez, das maravilhas, aquele acontecimento que você que é cristão percebe, que não tem como um homem fazer aquilo, ou não tem como uma coisa natural fazer aquilo, porque a palavra fala que Deus, aleluia, Jesus, o Jesus Cristo Todo-Poderoso, a palavra fala que Ele é o nosso advogado, aleluia, Jesus, Ele é o meu advogado, o seu advogado, aleluia, Jesus, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Olha só que privilégio que nós temos, aleluia, Jesus, ter um advogado perfeito, que a palavra fala que Ele não erra, que Ele não falha. Mas quantas das vezes a gente reclama, a gente murmura, ou pessoas por aí afora simplesmente não acreditam em Deus. Aleluia, Jesus, olha só, você já tem uma vantagem na frente de muitas pessoas, porque aqueles que não acreditam em Deus deixam de ter um advogado perfeito. E se você acredita, você tem um advogado perfeito do seu lado, que naquele momento difícil, naquele momento que até mesmo Jó passou, Ele vai estar te abençoando, te protegendo. Aleluia, Jesus, louvado e agradecido ao nome do Senhor. A palavra fala que Deus, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, a nossa fortaleza. Mas o que acontece se nós começar a reclamar, a murmurar? Aleluia, Jesus, Ele se afasta. A palavra do Senhor fala que o que nos une a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chegar até Deus. O próprio Jesus Cristo disse, aleluia, Jesus, ninguém vai ao meu Pai se não for por mim. Aleluia, Jesus, se nós não acreditarmos que Deus é perfeito, se nós não acreditarmos que Deus, Ele está o tempo todo olhando para mim e para você, aleluia, Jesus, como é que nós vamos vencer a batalha? Olha o exemplo do povo, aleluia, Jesus, eles começaram a reclamar, a murmurar com Deus, então eles foram para a batalha, aleluia, Jesus, sem Moisés, sem a nuvem, sem a arca da aliança, eles perderam a batalha, muitos morreram na guerra.
Aleluia, Jesus, o que eu quero te dizer com isso? Se nós começarmos a achar que nós conseguimos com o nosso braço, com a nossa força, aleluia, Jesus, é aí que nós caímos. Porque foi exatamente assim que o maligno caiu, porque ele achava que ele era maior que Deus, porque ele achava que ele era todo poderoso, mais bonito, mais inteligente, mais sábio, o que estava certo, o que sabia a escolha certa. Muitas vezes a gente faz assim sem nem perceber. Às vezes a gente mesmo escolhe o nosso caminho, nós trilha a nossa própria jornada, e aí nós chega para Deus e fala: olha Deus, eu estou sentindo que vai dar certo, o Senhor precisa me ajudar. Mas será que você, aleluia, Jesus, perguntou para Deus o que ele acha? Aleluia, Jesus. Assim como naquela época, o povo não perguntou para Deus se ia vencer a batalha, se podia ir, eles foram e perderam. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Assim como Golias foi contra Davi e perdeu, morreu. Por quê? Porque ele não foi com Deus. Aleluia, Jesus. Deus estava do lado dos israelitas, de Davi. Aleluia, Jesus. Então essa palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa noite. Aleluia, Jesus. Números capítulo 10 e o versículo 33. Aleluia, Jesus. Mas nós leu aqui o que é a bênção de Moisés. É exatamente isso que eu quero te dizer. A bênção estava com Moisés quando eles estavam perto da arca da aliança, quando eles estavam perto da nuvem. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Por que Deus ele estava do lado de Moisés o tempo todo? Por que Moisés conseguia vencer as batalhas? Porque Moisés ele tinha os problemas, ele tinha as aflições, ele tinha as tristezas, as angústias. Mas ele, aleluia, Jesus, ele sempre chegava para Deus para orar, para pedir ajuda para Deus, pedir conselho. Aleluia, Jesus. Moisés ele não levantava, aleluia, Jesus, a voz para reclamar com Deus, para murmurar. Por isso que Deus sempre estava do lado dele. Aleluia, Jesus é o tema, a bênção de Moisés. Aleluia, Jesus. Se você quer ser abençoado, se você quer ser uma pessoa, aleluia, Jesus, abençoada. E quando eu falo abençoado, não é dinheiro, não é carro, não é casa. Aleluia, Jesus, é uma pessoa abençoada. Uma pessoa que você vê que, aleluia, Jesus Cristo é abençoado. Para onde ele vai não tem problema. Para onde ele vai, aleluia, Jesus, parece que é uma coisa mágica que acontece, aleluia, Jesus, que pode faltar água, luz, pode faltar dinheiro, pode faltar, aleluia, Jesus, a paciência, pode faltar, aleluia, Jesus, o que for comida. Essa pessoa está bem. Aleluia, Jesus. Quantos cristãos por aí eu conheço? Aleluia, Jesus, que nem trabalha, não tem emprego. Aleluia, Jesus. Às vezes faltam até as coisas em casa, mas ele está sempre ali acreditando, sempre louvando ao Senhor, sempre buscando a Deus, dando o melhor de si. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. É o tema da noite. Amém? Aleluia, Jesus. A bênção de Moisés. Para nós ser abençoado, nós temos que fazer o diferente. Amém? Fazer o igual, todo mundo já tentou. Aleluia, Jesus. Fazer o igual, aleluia, Jesus, não dá resultado algum. Tem que fazer diferente, ser diferente. Como assim ser diferente? Olha Josué, enquanto ele viu o povo inteiro reclamando contra Deus, ele se levantou e falou: olha, e os momentos que Deus te abençoou, te livrou, assim é na nossa vida. Quando você estiver passando por uma dificuldade em casa, aleluia, Jesus, quando você estiver passando por uma barreira, ou uma dificuldade no trabalho, ou perseguição, ou o que for, que você venha se lembrar do que Deus fez por você. Aleluia, Jesus, que eu tenho certeza, se você parar e olhar e pensar e falar: olha, Deus